Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu tive que dividir aí o meu relato em algumas partes para não ficar um vídeo muito grande. E esse é a segunda parte do meu relato. Agora eu estava aí empregada numa loja onde eu fazia de tudo um pouco e eu tinha ali me esquecido como que era trabalhar fora. Você passa muito tempo fora de casa, não tem tempo para nada. Nesse meio tempo foi um tempo bem difícil onde eu trabalhei nessa loja, porque eu sofri muito o impacto aí. Eu não sei muito bem como explicar essa parte, mas por o fato de eu ser carioca, eu sofri um pouco, não sei se um preconceito, não sei muito bem assim como dizer isso, mas as pessoas ficavam bem incomodadas com o meu sotaque. Eu sou carioca, então o meu S tem som de X e aqui as pessoas ficavam falando muito, né, tocando muito nessa tecla de que você fala chiando, ou eu entendo, tinha pessoas que falavam numa boa, mas tinha pessoas que ficavam me corrigindo, né? Aí ficava me corrigindo. Vou tentar dar um exemplo para vocês. O engraçado é que hoje, quando eu falo, às vezes eu consigo pronunciar o S por causa do fato das pessoas ficarem me corrigindo, e outras vezes eu pronuncio o S com som de X, conforme como é que se diz, conforme a minha pronúncia, conforme o meu sotaque, né, de carioca. Então, quando eu falava desconto com o meu sotaque, as pessoas ficavam me corrigindo. Não fala desconto, fala desconto. Então, para mim, essa carioca é um pouco difícil de estar pronunciando o S. Mas, enfim, né? Eu tive esse impacto aí por essa coisa, as pessoas ficarem me corrigindo, mas esse era o menor dos problemas, né? Porque eu tinha esquecido aí como que é complicado lidar com outras pessoas. Então eu sofri bastante, sofri aí algumas humilhações que quando você tá precisando, você precisa aguentar calado. Então foi uma época bem difícil, bem complicada. E enfim, né, nessa loja já passou. E né, quando eu entrei, que eu comecei a passar por essas coisas, eu pensei, falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder sair daqui e ter uma vida mais confortável. Lembrando que a gente veio com algumas coisas para cá, para o Rio Grande do Sul, mas a gente estava começando completamente do zero. Então a gente não tinha muitas coisas. Nós viemos para cá com a gente tinha cama, tinha fogão, tinha um sofá, se eu não me engano era isso que nós trouxemos. Televisão também. Então nós trouxemos algumas coisas para cá, sendo que muitas outras coisas a gente não tinha, então a gente estava começando realmente do zero. Muitas coisas a gente não tinha, que até o mês passado eu ainda não tinha. Então isso assim para vocês entenderem como a gente estava vivendo, né? A dificuldade que a gente estava vivendo. Então eu tô aqui no Rio Grande do Sul, vai fazer 3 anos. Nesses 3 anos eu não tinha uma máquina de lavar, por exemplo, né? Eu sempre lavava, sempre lavei na mão.
Então, muitas coisas assim, eu sou muito grata, porque hoje nós temos, graças a Deus. E aí, né, voltando a essa parte aí da loja, que eu passei por tudo isso, eu resolvi, né, comecei a pensar, não dá para viver assim, né, muito complicado. Eu precisava voltar a fazer alguma coisa pela internet, porque uma vez eu fiz e eu vi que dava certo, que funcionava. Então, eu voltei meses depois de entrar nessa loja, que eu passei por essas coisas, eu peguei e voltei a fazer algumas coisas pela internet. Eu posso estar falando aqui uma das coisas que eu fiz, que foi criar um Instagram de nicho. Eu posso estar aí fazendo um conteúdo explicativo. Vocês podem deixar no comentário se vocês querem esse tipo de conteúdo do que eu fiz. E criei esse Instagram, usei algumas técnicas, esse Instagram cresceu e eu consegui começar a tirar uma renda desse Instagram. Bom, quando eu comecei a tirar essa renda do Instagram, né? Vocês lembram da loja, que eu trabalhava na loja? Eu sofri, assim, uma certa humilhação ali que eu diria que seria comum, mas não é algo para ser considerado comum, né? Mas eu sofri algumas coisas assim que eu sentia que as pessoas que eu lidava não acreditavam em mim, não acreditavam no meu potencial. Então, muita coisa do que eu sabia eu ficava quieta, guardava para mim. Se é em um outro lugar que as pessoas te reconheçam, é claro que você não pode guardar para você, né? Você expõe para que isso agregue, né? Para você, para o trabalho, onde você tá, seu emprego, né? Te reconheçam, te remunerem melhor, algo assim. Mas para mim, naquela situação, não valia a pena eu tá falando nada, porque as pessoas olhavam para mim realmente como se eu não fosse ninguém, como se eu não fosse nada, como se eu não soubesse de nada, enfim. E então eu comecei a tirar uma renda desse Instagram e eu comecei a contar nessa, nessa loja, até porque eu tava me sentindo muito assim, que o pessoal me botava muito para baixo. Então eu comecei a falar e tal. Enfim, resumindo, essa loja acabou por fechar. Os donos dessa loja me chamaram, quiseram conversar comigo para ver se eu não queria fazer parte das outras empresas que eles tinham. E eu não quis, expliquei minha situação, falei que eu estava tirando uma boa renda já de alguns negócios que eu tinha pela internet e de outros projetos que eu tinha também. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Noção do que é você. Não, detalhe, eu poderia, né, ter saído antes, mas como já estava para fechar a loja, eu quis aguardar certinho, pegar ali o que era meu por direito, né? E para mim foi muito bom, apesar de toda a dificuldade que eu passei ali, mas ter esse alívio de não ter que aguentar mais nada daquilo, das pessoas se desfazendo de mim, foi uma sensação maravilhosa. Tenho certeza que você que está trabalhando fora hoje e que tem que aguentar muita coisa calado, você sabe exatamente do que eu estou falando. E você ter essa chance, essa oportunidade de você não aceitar mais passar por aquilo, foi muito, muito bom. E aí foi essa, né, a história. Eu tirei bastante dinheiro ali do Instagram e foi nisso que resultou a compra dessa casa aqui onde eu estou hoje.
Então, agora que vocês já estão sabendo disso, né? É claro que esse dinheiro não foi tudo de uma vez, né? A gente foi juntando, foi trabalhando, né? Depois, logo após, alguns meses após eu entrar nessa loja, o meu esposo comprou uma moto e começou a trabalhar também. E aí, hoje ele trabalha até hoje com isso, né? E é o nosso agrega aí na nossa renda também. Hoje a gente não ganha o suficiente ainda para ele estar aqui trabalhando em casa também, mas eu creio que breve ele também vai estar aqui trabalhando de casa, trabalhando no nosso projeto que a gente sempre teve pela internet. E isso para vocês entenderem um pouco que a gente juntou, foi difícil, a gente abriu mão de muita coisa. A gente abriu mão de estar fazendo passeio, de estar saindo, de estar comendo um lanche. A gente juntou, né, por bastante tempo esse valor e resultou aí na compra dessa casa que nós estamos hoje. Esse foi o vídeo para vocês poderem entenderem aí os próximos que virão do tour por essa casa que nós estamos hoje. Gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário. Se inscreva aqui no canal para estar me dando aí essa moral por aqui. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!